Então o doutor Leonardo Lourenço, que é neurocirurgião, está lançando um livro. Qual que é o nome do livro, doutor? Noocídio. Isso. O que significa? Noocídio. Quem sou eu sem os meus problemas? Então, antes de explicar o que significa a palavra noocídio, eu vou contar uma historinha para você, pode ser? Pode, claro. Então, assim, uma vez, um enorme problema apareceu na minha vida. Só que antes que ele se aproximasse, eu resolvi escrever uma cartinha para ele. Eu falei assim, eu estava escrevendo a cartinha: caro problema, eu sei que a sua chegada é inevitável e inadiável. A sua desagradável chegada. Sei também que eu tenho culpa no cartório, mesmo que eu não perceba direito qual seja essa culpa. Mas, para que a nossa convivência seja o mais civilizada possível, eu vou te avisar 3 coisas antes de você se aproximar mais perto de mim, meu caro problema. Primeiro, eu vou dissecá-lo, destrinchá-lo até a última entranha para descobrir a sua causa mais profunda. Um parênteses na história. O nome disso é autoconhecimento. Número 2. Depois eu vou expô-lo em praça pública, sem o menor pudor. Parênteses nisso. O nome disso é perceber a nossa própria vulnerabilidade. As religiões chamam isso de confissão, confessar-se. Número 3, e não menos importante, meu caro problema, você vai se tornar parte de mim mesmo, mas não nessa forma amedrontadora que você se apresenta. Você vai virar uma cicatriz, uma mera cicatriz, uma memória da sua inestimável ajuda para me tornar um ser humano melhor. O nome dessa terceira parte é noocídio. E não é que o problema resolveu me responder? Ele mandou uma cartinha de volta. O que ele falou? Fui. Noocídio, Edu, é o seguinte. É uma palavra que eu criei que tem 2 radicais. Nous vem do grego. Mente significa mente. É que nem paranoia, nous significa mente. Que nem metanoia, nous é mente. No inglês, knowledge, nous significa mente. E sídio vem do latim, sidium, que é matar, destruir, eliminar. Então a ideia geral é uma forma de como a gente trata o problema. Porque quando a gente passa a entender que não existe um problema lá, isolado, e um eu aqui, que a gente tem É um conjunto, né? uma conexão umbilical, como é que eu vou eliminar um problema sem eliminar uma parte negativa de mim mesmo? Então a ideia geral do título do livro é remeter para esse conceito de como o cérebro e a mente podem ser produtivamente utilizadas para a gente passar a lidar melhor com os nossos problemas no dia a dia. E qual é o formato, qual que é a forma para a gente programar o cérebro melhor para atuar e resolver o problema? Ótima pergunta. Então, o que eu trago no livro? Eu trago histórias reais de pessoas comuns que passaram por grandes superações. Então, que vão de salvar um casamento em ruínas, completamente dilacerado, superar o trauma de um aborto, emagrecer 100 quilos, recuperar-se da tragédia de um estupro, sair da boemia de uma vida
completamente boêmia. E essas narrativas servem justamente para a gente servir de uma inspiração para a gente mesmo, na prática, notar que apesar... Você pode até não ter passado por um problema desses, mas ele serve como uma inspiração, porque você pode ter passado por outro problema, um pai alcoólatra, uma separação, um outro tipo de problema, mas, na verdade, o que a gente faz aqui é usar a moderna teoria do cérebro e da neurociência para explicar quais são essas características que o cérebro pode nos ajudar para fazer grandes transformações positivas na nossa vida. Se a gente souber um pouquinho, não precisa ser neuro, não precisa ser neurocientista. O livro justamente a gente traz de uma forma leiga, né, para qualquer pessoa que tem interesse, conceitos muito básicos que podem ser usados para entender como o cérebro opera, porque o cérebro pode ser o seu melhor aliado ou o seu pior inimigo. Mas se você souber usá-lo. E como que a gente consegue, viu, Fabiano? A gente consegue pegar todo o nosso cérebro e colocar em nosso benefício, a nosso favor, para fazer as diversas transformações na vida. Então eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tinha tara por sofrer. Eu não sei quanto a você, mas eu cresci num ambiente que se louvava o sofrimento. Que a gente tem que ralar muito para conseguir. No pain, no gain. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu tenho que ralar a alma para conseguir alguma coisa. Eu passei 40 anos acreditando nessa história. Acreditando que o sofrimento ia me levar para algum lugar. E aí, o que eu fazia? Eu queria usar o suor do meu rosto como um troféu para as pessoas me admirarem. Olha como eu estou sofrendo, olha como eu ralo, olha como eu me ferro. Para que os outros me idolatrassem. E pensava a mesma coisa dos outros. Não, então você também. Sofra você, já que eu sofro, você também sofra. Até que um dia eu desisti. Eu simplesmente desisti. Mas eu não desisti de mim mesmo, nem da vida, nem de nada disso. Eu desisti de sofrer. Porque aquela história que vai ter um pote de ouro no final do corredor polonês não serviu para mim. Nunca chegou. E nem no final do arco-íris? Isso. No final do arco-íris talvez tenha. Mas do corredor polonês que eu transformava a minha vida, não chegava. E nem nunca ia chegar. Nem nunca ia chegar. Até que eu resolvi desistir de me imolar, de me sacrificar e admitir para mim mesmo que eu tinha apego por sofrer. Apego por sofrer. Porque eu contava para mim mesmo a história de que meus problemas, minhas dores e os meus sofrimentos vinham... O meu sofrimento vinha dessas questões. Mas era o contrário. Era o meu apego em sofrer que gerava a série de problemas que vinham depois. E como que a gente consegue, doutor? A pessoa está nos acompanhando e fala, puxa, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero trabalhar menos, eu quero utilizar pelo menos mais do que as pessoas utilizam da capacidade cerebral. Como que a pessoa consegue fazer isso? Então, isso é uma ilusão, essa história que a gente não usa 100% do nosso cérebro. Isso é um dos mitos mais importantes que a gente devia derrubar e começar a entender como funciona justamente a operação cerebral. Veja, a natureza não desperdiça. Ela não criou a estrutura mais complexa que se tem conhecimento na galáxia desperdiçando espaço. Nosso cérebro não é oco, ele não fica vazio 90% do tempo e a gente usando 10%. Seria um contrassenso da evolução natural. 100% do cérebro está ocupado a todo momento. O problema é que os 90% são tóxicos.
são negativos, são ruins. E eles geram os problemas que a gente vai projetando nas circunstâncias, nas coisas, nas pessoas. Ao invés de a gente olhar para dentro do nosso próprio cérebro e pensar como é que eu faço para esses 90% tóxicos e ruins que estão disparando neurotransmissores e circuitos cerebrais negativos no meu cérebro para transformá-los em positivos. E é isso que a gente procura aqui no livro e conduzindo, tentando mostrar como é essa operação cerebral, como ele tem um universo gigantesco oculto, um universo inconsciente que a gente prefere não olhar, que a gente prefere não enxergar, como se não fizesse parte da gente mesmo. E ao não olhar, ao não enxergar isso, a gente se enrosca e fica repetindo hábitos. E como acessar problemas. o que está oculto? Exatamente. Isso é uma pergunta muito interessante. Os problemas que a gente tem são grandes fios condutores que podem nos levar para esse debaixo do tapete que tem dentro da gente mesmo. Porque quando a gente vai pegando cada problema que a gente tem, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida afetiva, seja no corpo, uma doença, por exemplo, e a gente vai puxando o fio disso, todos eles têm algum símbolo, têm uma contraparte mental, uma contraparte cerebral. E a gente vai puxando o fio desses aspectos negativos da nossa vida e eles chegam num ponto comum que sou eu mesmo, que é o meu próprio cérebro. E voltar para dentro de si, essa percepção é fundamental. Porque a gente tem mania de ver a causa do problema só fora da gente. É a minha esposa, é o meu filho, é o meu marido, é a economia, é o seu colega lá do som. É sempre o outro que é o culpado. É a produção. Enquanto a gente tiver esse enfoque, vai ser muito difícil a gente começar a fazer essa imersão dentro da gente mesmo. Mas escuta, qual é a contraparte minha para esse problema? E nem sempre é tão agradável perceber-se coautor dos próprios problemas. Dói muito. Ô, doutor Leonardo Lourenço, para quem quiser comprar o livro, ele já foi lançado em São Paulo, ainda não? Como que deve proceder? Então, o lançamento oficial vai ser dia 30 de janeiro na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Esse é o lançamento... Aqui na Paulista. Na Paulista, aqui do lado. 30 de janeiro? Janeiro é o lançamento oficial. Se o pessoal quiser ir lá para adquirir pessoalmente, a gente autografa, conhece pessoalmente quem tiver interesse. Pode? Você me perguntou como é que a gente pode começar. Então, assim, nesse processo de transformação da mente. Então, é muito importante a gente tomar contato com as nossas próprias emoções e nas próprias feridas mal digeridas e guardadas que a gente tem lá de trás. Então, eu vou dar uma dica. O choro retido, o choro evitado, o choro não chorado nos envenena. Então, quem quiser chorar... Autorize-se chorar. Autorize-se chorar. Talvez seja exatamente isso o que falta. O que precisa, né? Deixe que a criança ferida que habita em ti chore. Chore tudo o que nunca foi permitido. Para que aí sim, ela te ajude a gargalhar infinitamente. Seja humano. Apenas humano. É isso aí, pessoal. Quero agradecer. Muito bem, doutor. Parece até uma poesia, hein? Olha. Quero agradecer a todos pela grande audiência, agradecer o nosso querido amigo Fabiano, agradecer o nosso diretor aí de som, Serginho, na Central Técnica, agradecer o nosso diretor Miro Modesto, Ricardo Gomes, dizer que depois do nosso programa tem o Educação em Diabetes, Contraponto, Radar Paulista, com Renato Albuquerque. Sexta-feira, o Agora é com a gente, com Tomé Abduche e com Marcos Belizia, que vão falar um pouco do que está acontecendo no Brasil e no mundo,
desse evento que teve na Avenida Paulista também domingo, que foi um grande sucesso. Então, beijo no coração e tchau São Paulo, tchau Brasil! Espera que a gente...